Ele ser um psicopata, não é? Imaginem que eu estou a dormir e o gajo, pá, no mínimo que pode acontecer é o gajo violar-me. Agora o máximo que pode acontecer é o gajo degolar-me. Boas, malta! Como é que estamos? É verdade, vocês quando estiverem a ver este vídeo, eu já estou longe, eu mais o João já estamos longe. Por isso, malta, fiquem por aí e já sabem, bota para a estrada. Malta, este é o último passeio que eu faço nas 2 próximas semanas em Portugal. E isto porquê? Este vídeo está a ser lançado e está a ser gravado, aliás, está a ser gravado um dia antes de arrancar para a Route 66, é verdade. E quer dizer o quê? Que vocês, vou parar aqui um bocadinho só porque é sério, que vocês neste momento estão a ver o vídeo e está a ser lançado e eu e o João estamos em Munique, no aeroporto de Munique. E o que é que estamos a fazer no aeroporto de Munique? Estamos à espera do próximo voo de, eu acho que isto todo são pai 15 horas para LA, é verdade, vamos enterrar, sem Las Vegas, vamos aterrar em LA. Eu acho que o percurso que iremos fazer ou a ideia de viagem, não vos vou falar para já muito disso, porquê? Porque os planos podem alterar e depois já não é bem aquilo que nós estávamos à espera, é outra coisa, depois as coisas não ficam a bater certo. Temos tudo programado, passaportes, vistos, seguros, cartões para conseguirmos ter neto lá, dólares, roupa, está tudo, capacetes, está tudo preparado e por esta altura já está tudo no aeroporto connosco. Agora, malta, tenho aí algumas questões para vos perguntar. Vocês já sabem que, apesar de eu estar fora, os vídeos vão continuar na mesma a sair como costumam sair, normalmente, só não vão ser da viagem, obviamente vocês têm que esperar que eu chegue e que tenha tempo para os editar, mas, efetivamente, o que é que irá acontecer? Malta que me segue aqui no YouTube, pá, façam um favor, eu vou deixar ficar aqui em cima a senaita, façam o favor de ir para o meu Instagram, porque o Instagram vai-me dar muito mais liberdade de eu conseguir publicar quase em tempo real as situações, fazer lives, fazer reels, fazer aquela palhaçada toda do Instagram, mas não está habituado, meter fotos, interagir muito mais com vocês, para vocês conseguirem acompanhar esta viagem comigo e com o João, do que propriamente o YouTube. O YouTube irei lançar na mesma ao tempo que estivermos fora os vídeos que vocês já estão programados para sair e já. O resto passará tudo para o Instagram enquanto estivermos fora. Mais uma questão, eu já tinha falado disto no outro vídeo que fiz quando fiz a abertura da viagem, que me deixa aqui um bocadinho a pensar como é que eu vou gravar isto. Porquê? Porque eu chegando à América, eu vai-me dar vontade de querer gravar tudo e mais alguma coisa. Obviamente que os vídeos, por isso é que eu gostava de saber a vossa opinião. Porque se eu lançar o vídeo, imaginem que eu gravo um dia de viagem, não é? Só que eu não tenho muita noção de quantos minutos ou quanto tempo será essa gravação. Corro o risco de chegar ao final do dia e ter uma gravação de quase 1 hora disso, ou seja, como é que eu faço isto, ou como é que vocês gostam mais de ver isto? Ou faço o vídeo todo completo e tenho 1 hora de vídeo para ver, ou divido essa hora em 3 vídeos que os lanço os 3 na mesma semana, ou seja, um dia dividido em 3 dias por semana, ou um dia e sai mesmo o dia completo independentemente do tempo que tenha, porque já sabem que isto vai dar imagens espetaculares, vai dar, e vamos testar as GoPros, tanto eu como o João temos GoPros, e vamos testá-las no extremo do calor, a ver como é que elas resistem, as baterias e tudo mais, porque a malta anda aí toda muito queixosa que as GoPros são isto e são aquilo, mas efetivamente são as únicas que têm boa imagem e bom som, independentemente das falhas e dos defeitos que elas possam ter. Rapaz, digam-me lá da vossa justiça como é que vocês pretendem, mais ou menos, como é que isto, como é que eu posso articular isto de maneira a que
seja fácil para vocês verem e seja para mim minimamente, isto vai ser sempre para mim difícil editar, porquê? Porque eu quero tenha que fazer 3 vídeos de um dia, ou fazer um vídeo de um dia, vai-me dar o mesmo trabalho, é a mesma coisa. É só mesmo uma questão para tentar perceber como é que vocês gostam deste tipo de conteúdo. Se isto deixa de ser um vídeo e passa a ser tipo uma curta-metragem, em que os vídeos são um bocadinho mais longos e já são chamados quase de filmes, do que outra coisa. Tenho um bocadinho de receio em relação a isso. Fora isso, já estamos, eu a falar como se já tivéssemos voado para lá, provavelmente o avião já caiu, vocês estão a ver este vídeo como se eu estivesse já em Munique e estão a preparar o funeral para me enterrar. Não, pronto, vamos esperar que estejamos realmente em Munique, à espera do voo para LA, e que corra tudo bem e que essencialmente a gente consiga trazer isto tudo muito bem documentado, com boas imagens e um bom som para a malta conseguir perceber as emoções. E o engraçado, que eu acho que é uma mais-valia para isto, e realmente que é o que vai valer mesmo a pena, é que possivelmente eu e o João não vamos conseguir ter os vídeos prontos ao mesmo tempo, vai ser difícil nós coordenarmos isto. Quer dizer o quê? Que eventualmente ele lançará os vídeos primeiro, eu lançarei outros, e a vantagem é que vocês vão ter nisto, também tenho imensa curiosidade, é que ele tem uma maneira específica de filmar e de interagir com vocês, e eu tenho outra, e a cena engraçada disto tudo é que vamos os dois ao mesmo tempo, para o mesmo local, com as mesmas câmaras, a gravar o mesmo conteúdo, e vocês vão ver, que era aquilo que eu sempre vos disse, da malta copiar uns dos outros, porque nunca na vida os conteúdos vão ser iguais, a temática mas o conteúdo será sempre diferente, e vocês vão ter agora a prova disso, que nós a filmarmos a mesma coisa e a interagirmos com vocês vendo os vídeos dele e vendo os meus, vão-se a perceber que realmente as coisas são diferentes. Por isso, malta, eu vou deixar em baixo aí o link para a página dele do YouTube e do Instagram, que vocês já devem estar fartinhos de conhecer, porque ele é o homem das redes sociais. Apesar que ele não tem TikTok, por acaso, olha, vou pô-lo a dançar em Las Vegas, no verão, e vamos abrir o TikTok para ele. Vai ser de rir. Pronto, o que é que eu vos posso adiantar da viagem? Opa, não muito mais, só mesmo um livrinho que eu vos vou mostrar, que vou parar para vocês verem. Bem, eu até tive que parar, que é para vos mostrar que possivelmente o João no vídeo dele vai dizer que foi um trabalho feito por nós, mas não, um gajo tem que dar mérito a quem tem mérito. E foi um trabalho feito pelo João, que nos fez-nos, para mim e para ele, aqui um roteiro, em que isto está tão bem feito, em que isto está dividido por dias, possíveis hotéis onde possamos ficar, possíveis sítios para almoçarmos, quantos quilómetros é que vamos fazer, e depois deixou ficar aqui um espaçozinho livre para para nós tomarmos os nossos apontamentos que achássemos necessários, nomeadamente consumos que vamos fazer, gastos diários, por aí fora. Ou seja, fez aqui um roteiro espetacular. Ele está de parabéns, pá, eu nisto não tenho mérito nenhum, só entre os dois tentámos acertar minimamente o trajeto, e ele fez este apanhado disto para nós, pá, podermos rolar descansados, sem termos que estar a pensar onde é que há sítio para ficar, onde é que não há. Já está tudo escolhido, hotéis ao longo do caminho que vamos fazer, com garagem ou com um parque frontal para as motas ficarem à vista à noite. E opá, está aqui uma sebenta de categoria, realmente vamos não ter que perder tempo a pensar nestas coisas, está só mesmo eu. Maluco. Então, o que é que acharam do livrinho? Opá, aquele João realmente, e é o que eu digo, se não fosse com ele a fazer a viagem, não estou a ver nenhum dos meus amigos chonés ser tão meticuloso como ele é. Agora, qual é o medo que eu tenho em viajar com ele? Opá, é ele ser um psicopata, não é? Imaginem que eu estou a dormir e o gajo, pá, no mínimo que pode acontecer é o gajo violar-me. Agora, o máximo que pode acontecer é o gajo degolar-me. É isso que já não é muito bom. Ele tem ar de gajo que dorme com os olhos abertos à noite, meu. Isso, o gajo que dorme com os olhos abertos à noite tem ali uma cena psicopata, meu. Tenho medo, isso é o que eu tenho medo. Mas, olhem, desde que eu acordo e não me dou o ânus, está tudo.
Por isso, vai ser uma viagem do caraças, estou mortinho, mano, para chegar. A primeira noite nós vamos chegar a LA e depois as motas estão um bocadinho mais abaixo, em Costa Nova, que é na terra de Orange Country. Quem já ouviu falar no Orange Country Shoppers, os famosos construtores de motas. É lá, quer dizer, é na terra deles que vamos buscar levantadas motorizadas, mas não tem nada a ver com eles. Já vamos dormir aí em Costa Nova. E depois no dia a seguir já levantamos as motas, porque isto basicamente é um dia de viagem para lá e depois no fim é um dia de viagem para cá, só aí já ficam 2 dias destruídos com a viagem. Por isso, no dia seguinte às 9 da manhã em ponto estamos a levantar as motas e o primeiro dia, se for possível isso, mediante as condições atmosféricas, porque se avizinha calor extremo, tentaremos fazer o máximo de quilómetros no primeiro dia, porque a route onde vamos começar será mais ou menos pelos lados de Albuquerque, que fica aproximadamente quase a meio dos Estados Unidos, e até aí é na Route 66 para chegar lá, mas é em autoestrada. E são 1000 e muitos quilómetros que vamos tentar fazer num dia. Para quê? Para depois usufruir dos restantes dias realmente na Old Route 66. Já viram eu a destrocar o inglês, já estou a treinar. Também vai ser uma cena fixe de se ver na viagem, eu a falar com o meu inglês enferrujado, e vai ser. Pronto, ok, a fazer o máximo de quilómetros, depois a partir daí temos já N itinerários que eu a todos os dias, a todo o início do dia, vos tentarei mostrar e explicar mais ou menos onde é que estamos e o que é que iremos fazer. Por isso, malta, não vos maço mais, porque a esta hora estou a entrar para o avião e já sabem, beijo à prima, porque eu vou a Las Vegas dar um beijo à prima. Tchau, malta!